Salve, salve família de colecionadores! Bem-vindos mais uma vez ao canal do Autobotio. Eu sou Marcelo Ormond, a sua conexão direta com brinquedos aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. E para o review de hoje, a peça escolhida é o Studio Series número 81 Deluxe Class Autobot Wheeljack, também participante breve do filme do Bumblebee. Aquela rápida olhadinha aqui na embalagem, mantendo essa mesmo jeitão, né, dessa nova caixa dessa linha Studio Series. Então tem aqui o nome, o Wheeljack. Aqui, ó, o símbolo do filme, para você que foi em 2018 aos cinemas prestigiar mais essa produção, que é um filme muito legal depois de toda aquela franquia do Bayverse. Esse filme aqui foi um filme muito mais fácil de digerir do que os filmes embolados do diretor louco. Caixinha aqui com a arte dele, né? A gente espera que isso aqui seja a figura do próprio filme mesmo. Aqui do lado ele sempre mantém o rosto da figura. Aqui o número 81, aqui confirmando que ele se trata de um Deluxe Class. Aqui mostra que ele possui 31 etapas de transformação, modo alternativo, modo robô, ok. Mesma coisa de sempre nas caixas. E aqui de novo a pose dele. Legal. Aquele blister local, né, que é só para vir com os furos e o boneco preso, nada mais. O manual de instrução, que segue o mesmo padrão, ajuste da figura quando retira da caixa, o processo de transformação até se tornar veículo, sempre dividido nas duas faces do manual, nada de diferente. E é claro, o backdrop que eles vêm mantendo, mesmo tendo a caixa modificada e ficado até menor, mas está aqui, confirmando que se trata da figura número 81, o mesmo cenário que é trazido para todos os outros, que é aquele cenário de Cybertron. Então você põe aqui a figurinha no seu modo carro e pronto, aí já pode fazer a sua sessão de fotografias artísticas. O acessório que acompanha esse valente engenheiro, tá aqui o seu fuzil de repetição, a sua arma, lança-míssil, canhão, seja lá o que for, também muito bacana, eles foram bastante generosos nessa wave com relação às armas dos robôs. Claro que sempre repetindo que a pintura nunca é das melhores, mas o molde ajuda bastante. Quem quiser fazer um custom dessa figura, ela é muito bem-vinda a isso. E que venha o Wheeljack no seu modo carro. Na minha opinião, de todos os veículos dessa wave, né, de todos os modos alternativos, esse foi o que eu mais gostei. Ele traz um veículo que lembra bastante aquele veículo que é o Bumblebee, né, o B-127. Tem esse design bem espacialzão, legal. Gostei dessa coisa das rodas virem nesse acrílico translúcido. Se você estiver próximo a alguma coisa, uma luz, alguma coisa, ela vai aparecer, as rodas sendo iluminadas. Isso funciona muito bem como alguma coisa high-tech. Eu acho que é positivo para o veículo. Gostei muito desse vidrão aqui. A gente sabe, né, que esses veículos em Cybertron, eles não possuem um piloto, mas não interessa. A identidade dos Transformers sempre foi assim. Mesmo dentro do seu universo cybertroniano, os veículos são feitos como se tivessem alguém pilotando. O que não ficou muito legal é justamente essa parte de trás aqui, que acaba revelando muito do robô e dando a impressão que parece que falta alguma peça. Lembrando que quando eu pontuo esses detalhes, eu não estou negativando a peça não, tá? Quando eu quiser fazer isso, eu falo de forma bem clara. Mas nesse caso aqui, eu não acho suficiente para negativar. A gente tem sempre que levar em conta que figuras Deluxe Class, elas trabalham com o menor orçamento das figuras. Então eu acho que o pessoal aqui trabalha com o que a gente pode chamar de possível. Tudo que é possível fazer, me parece que é feito. Eu achei muito bacaninha os detalhes das cores, trazendo mesmo a semelhança com o formato terráqueo dele, que no G1, se não me engano, era aquele veículo de rally, né, aquele Lancia, eu acho que era isso, e aqui é o seu formato cybertroniano, que acaba ficando mais legal do que aquele do desenho, que era uma nave meio quadradona, que a gente não sabia direito o que era. Gostei aqui desse aerofólio, né, desse spoiler, bacana como ele acompanha bem o arrojo do veículo, e aqui embaixo fica bem difícil até de entender que se trata de um robô a ser transformado. Gostei da maneira como eles esconderam. Esse detalhe aqui, né, que vai ser revelado na transformação, na verdade é o símbolo dos Autobots que acaba ficando invertido aqui. De repente, sei lá, se eles pudessem encaixar mais isso para não ficar essa lança aqui para cima, mas tá bom. No resultado eu gostei sim, eu acho que dos veículos dessa wave, de fato, eu confirmo, foi o que eu mais gostei. E voltando ao acessório, que no caso é aqui a arma de fogo dele, além do cabo onde o robô vai segurar, tem aqui os encaixes também, aqui na parte de cima, tem até aqui um armazenamento, talvez seja mais pro modo robô, mas diferente dos carros no seu formato terráqueo, eu acho legal esses do modo cybertroniano armazenarem as armas, combina muito mais, né, com o ambiente onde geralmente essas figuras estão. Eu achei muito legal como ele ficou aqui, apontado meio que inclinado para cima, como se fosse um canhão. Uma pena mesmo que esse modo dele não está presente no filme, é colocado aqui somente por brinquedo, mas ficou muito bonitinho a arma aqui com ele.
Para as comparações aí no modo veículo, eu trouxe logo de cara a segunda figura que eu fiz a review dessa Wave, que a primeira foi o Soundwave. Essa aí do Brown, que é no seu formato também veículo cybertroniano. Eles têm uma escala bem legal. Todos dois mantêm bem essa identidade de Cybertron, embora se pareça, essa aqui, por exemplo, se pareça muito com um veículo terrestre, ele ainda mantém essa característica, gostei. O formato Truck do Optimus Prime, que embora no filme também ele não apareça no modo caminhão de Cybertron, mas como se trata da mesma linha Studio Series baseada no mesmo filme, eu acho legal ter ele aqui. Mas a comparação que eu queria fazer mesmo no modo veículo é justamente com o próprio Wheeljack aqui na versão Earthrise. Para você que não conseguiu adquirir essa figura na coleção Earthrise, ele está disponível e bem fácil de encontrar na linha Kingdom. Se trata exatamente da mesma figura, só foi alterado a caixa. Até onde eu sei, nada mais foi alterado. Então aqui, ó, coloca os dois veículos de frente. Eu acho que esse aqui é pensado como se fosse um Lancia, né, da década de 80. Aí põe os dois aqui, ó, lado a lado, apostos, bacana. O carro da versão Earthrise, ele é bem melhor resolvido, né? É inclusive bem maior, um tamanho aqui bem mais avantajado, é mais largo. A linha baseada no filme do Bumblebee, as figuras são um pouquinho menores, né? Principalmente as figuras Deluxe Class, elas sofreram um bocado com relação de proporção e tamanho. Tranquility, we copy. Legal, temos aí o nosso Studio Series Deluxe Class número 81 já no seu modo robô e vamos tentar dar uma olhada. Gostei dessa escultura do rosto, lembra muito a versão clássica, com uma certa modernidade. Ele também tem esse detalhezinho cyberpunk, né? Punk em inglês, os olhinhos azuis ali. Esse detalhe aqui que funciona como, sei lá, se pudesse chamar de antenas, orelhas, que no desenho, toda vez que ele fala, né, ficava acendendo, ou seja, é um robô, é um Autobot que nunca poderia sussurrar com ninguém, que todo mundo ia saber que ele tá falando alguma coisa, porque fica acendendo ali, denuncia. Achei bacana, achei um pouco ruim, né, ele ficou, por causa do formato aqui do design, ele ficou com um pescocinho magrinho, né, não sei se poderiam ter feito uma coluna mais alta até chegar ali no pescoço, e ele tivesse o movimento, o giro, mas ficou com um pescocinho meio magricela. Mas o legal é que você bate o olho na figura e você se identifica logo com a primeira geração do Wheeljack. Aqui na parte do tórax tem aqui o símbolo Autobot, durante a transformação você vê que isso aqui na verdade no modo carro ele fica nessa posição, aí ele vem para cá e passa a ser o peitoral do Wheeljack. E a parte de cima do capô do veículo com o para-brisa, parte dos braços, aquela asa clássica dele que vocês já conhecem em figuras anteriores. Aqui na parte do braço já vem uma coisa que eu não gosto muito. Eu tenho uma certa implicância com modelos de brinquedos dessa linha Studio Series que insistem em fazer as mãos assim meio que acopladas a alguma parte
como se fosse servir quase que como um aproveitamento. Aqui essa peça é destacável, você pode tirar ela, inclusive, se ela te gerar algum incômodo, mas ela é importante no modo carro porque se trata do aerofólio. Mas eu realmente não gosto muito quando a mão fica assim, meio que fixada obrigatoriamente em algum detalhe da transformação ou do próprio carro. A mesma coisa acontece aqui na mão esquerda, além dela não ter um giro, um movimento de pulso, nada, embora ela esteja bem feitinha, mas ela fica sempre aqui, né? Você olha aqui de costas lá, você não sabe direito o que é a mão dele, né? Porque tem essa parte do veículo aqui. Eu fico pensando se isso aqui não poderia ter sido tivesse um movimento de giro que virasse aqui para cima, eu acho que ficaria mais legal. Aqui a parte de cintura dele, toda essa parte aqui dele, a parte de baixo, até aqui em cima, eu gostei bastante do brinquedo. Quando chega aqui nessa parte, eu acho que começou a ficar meio mequetrefezinho, sabe? Essa parte aqui de junção dele de perna. Eu fico pensando se de repente depois que fizer uma customização na parte da pintura, isso pode melhorar um pouco visualmente falando. Sei lá, fica um pouco esquisito em relação às outras figuras que nós vimos, o próprio Brown, o Soundwave, e logo quando a gente estiver vendo o review do Ratchet, eles têm toda essa parte abdominal, de junção de cintura um pouco melhor resolvidas. Enfim, comparando aqui, a figura do Wheeljack de toda essa Wave foi a figura que eu menos gostei, mas mesmo assim ainda acho um robô simpático. A parte da perna toda feita com parte de transformações do veículo, pé, tudo certinho. Aqui a parte das costas tem essas várias perfurações aqui, que são detalhes do próprio carro, obviamente para você poder fazer armazenamento da arma. E é isso, não há muito, né? Não tem tanta coisa, tanto detalhe assim para ser mostrado nesse brinquedo deluxe. Mas gostei, achei legal o detalhe do rosto dele e é uma cabeça com boa mobilidade. Para as articulações do Wheeljack, como eu já falei aqui, tem a parte da cabeça que, acho que de toda a Wave é uma das que mexe mais, né? Ele tem praticamente todas as movimentações, olha para cima, para baixo, inclina, é bem fácil de movimentar. A parte de braço também gira completo, mas lembrando que a figura do Wheeljack é aquela figura que quando mexe você acaba às vezes acidentalmente desmontando ele, né? Você vai mexer de forma um pouco abrupta aqui, ó, já vai sair a parte do ombro, acaba soltando. Então ele não é uma figura que após a transformação se sustenta por si só. Então na hora que você for movimentar tem que ter um certo cuidado, senão ele vai soltar aqui toda a parte de transformação. Ele tem aqui o giro, a parte abaixo do ombro, ele possui double hinge nos cotovelos, até para compensar a falta de giro do próprio pulso. Giro de pulso esse que tem no Brown, para quem assistiu o vídeo eu cometi o ato falho de dizer que não gira o pulso, mas o Brown gira. O que não gira aqui é justamente o Wheeljack. Mas a movimentação de braço dele fecha aqui total, ele tem o giro de cintura, que só não é total por causa desses detalhes aqui da parte do veículo, mas isso não creio ser um problema. Ele tem o giro aqui, ó, superior da coxa, o encaixe, levanta a perna direitinho. Tem aqui a dobra dessa coxa, mas ela acaba parecendo que é curta por conta do grande volume que ele tem aqui de canela, panturrilha, né? A baixa mobilidade também do pé. O pé dele praticamente só faz esse movimento aqui. Comparado à maioria dos Autobots que a gente está acostumado a ver, os Transformers que a gente vê, eles sempre têm aquele movimento de expansão do pé para fazer poses mais abertas. O Wheeljack, nesse ponto, ele foi bastante prejudicado. Então ele é uma figura que acaba não possibilitando muito fazer poses de combate sem que o pé dele fique assim levantado ali, né? Ele não vai estar plantado, é um pouco ruinzinho nessa questão. Quer dizer, de todos ele é o menos, que tem menos mobilidade, é o que acaba sofrendo mais com movimentação, de acabar soltando alguma coisa. É uma figura que eu considero dentro dessa Wave uma figura mediana. A arma dele não tem mistério nenhum, você pode escolher qualquer uma das mãos, pode ser na direita ou na esquerda, então ele fica aqui devidamente armado. As poses para ele poder fazer são um pouco limitadas, porque como ele tem esse tórax muito avantajado, no caso o tórax, né? Ele não consegue pôr a arma muito aqui de lado para poder fazer como se estivesse segurando com as duas mãos. Para armazenamento dela, você tem aqui a parte de trás, aí que eu acho que entra esse detalhe aqui do plug redondo, para você não ter que colocar desse jeito, que também pode, mas eu acho que o indicado seja, eu acredito que o indicado seja dessa forma aqui. Pode colocar assim de lado também, embora eu não goste muito, pode colocar até para cima. O que eu senti falta aqui foi de um encaixe para que essa arma pudesse ser colocada a ponto de lembrar como era o jeitão antigo do Wheeljack, né, na hora de fazer uso da principal arma dele, uma vez que ele ficava ali com essa arma apontada ao lado da cabeça dele, um pouco parecido com o Soundwave. Dá até para deixar assim, né, fica até simpático, mas não tem firmeza nenhuma, se você mexer o boneco vai cair. Infelizmente, o Wheeljack não foi aprovado no selo de qualidade Tirambaço Jetfire. A perfuração que tem aqui não cabe o FX do Jetfire. Mas como prêmio de consolação, você pode fazer uso, caso você tenha, os FX da linha Marvel Legends. Eles encaixam perfeitamente.
Então eu peguei aqui um do Homem de Ferro, então você pode colocar aqui e o Jack vai estar disparando a sua arma ali com o laser azul. Se você tiver outros effects também, no caso aqui, ó, esse de cor amarela, dá para você colocar a explosão, o estampido, e ele vai estar ali como se estivesse disparando um tremendo tiro. Como prêmio de consolação, ele não passou no teste tirambaço Jetfire, mas serviu para os efeitos da linha Marvel Legends. Para as comparações de tamanho, eu já inicio aí com o Decepticon no seu formato cybertroniano também do filme Bumblebee, o Studio Series número 72, Voyager Class Starscream. Ravage Core Class, também da mesma linha, Studio Series do filme Bumblebee. Meu Decepticon favorito, o Soundwave Studio Series Voyager Class número 83. Já tem vídeo dele aí no canal, caso você ainda não tenha conferido. Studio Series Deluxe Class número 57, o Bumblebee no seu formato Off-Road. Comparação indispensável com o Studio Series Voyager Class número 38, o Optimus Prime também da mesma linha do filme do Bumblebee. E dessa mesma wave, o Autobot Brown, Studio Series Deluxe Class número 80. É justamente a review anterior a essa que você está assistindo. Se você também não assistiu, confere lá. E a comparação principal para poder fechar esse quadro é justamente com o Wheeljack da linha Earthrise. Como eu já havia dito para vocês, né, você vê que há uma distância importante aqui de altura entre as figuras, mesmo sendo figuras Deluxe Class baseadas na mesma escala praticamente. Você vê que o Wheeljack dessa nova wave, ele ficou bem menor do que o Wheeljack da linha Earthrise. Você vê que, apesar de ser aqui uma figura realmente mais parecida com a linha G1, mais próxima do que seria um Masterpiece, que eu não tenho, porque o único Wheeljack fora esse novo, o que eu possuo é esse aqui. Você vê que ele é muito mais robusto, muito mais abrutalhado. Aqui, como uma adaptação é feita mais trazendo uma nova linhagem, uma modernização para a figura, mesmo baseada em um filme que se passa nos anos 80, esse Wheeljack, ele é bem mais robusto. E aqui, né, ele leva vantagem, ele tem, na hora de fazer ali a movimentação do pé, mesmo sendo um pé brutão de carro antigo, ele tem essa movimentação que facilita as poses. Ele tem aqui o giro do pulso, embora ele também tenha essa característica que eu não gosto lá. O pulso fica atrelado a alguma parte do carro. Para mim, isso fica meio esquisito, porque ó, se você põe desse ângulo, não é mais mão, né? É só uma porta. Então eles acabaram disfarçando um pouco mais isso nessa versão nova, mas ainda assim é aquela mãozona meio travada. Eu não vou aqui dizer, eu gosto mais desse do que aquele, não. Pra mim, eu gosto de cada um deles do jeito. E assim, vamos ser sinceros, né, gente? O Wheeljack não é exatamente a figura mais linda que já existiu, né? Mesmo no desenho, ele era meio esquisito. Ele se valoriza muito mais, pelo menos pra mim, como o personagem que ele representa. Um engenheiro, um cara de grande importância naquilo, na hora de arquitetar as ferramentas, as coisas importantes para os Autobots. Muito mais do que um design, alguém que chamava atenção por ser um tremendo carrão ou um tremendo robô em combate. Mas era uma figura realmente notável dentro da história dos Transformers, pelo menos até onde eu vi. E assim, pessoal, eu encerro mais uma review, seguindo aí essa nova wave da linha Studio Series, o Voyager Class número 81, o Autobot Wheeljack do filme Bumblebee. Achei ele muito legal no modo veículo, no seu modo alternativo cybertroniano, gostei bem mais até do que no modo robô, mas gostei da escultura da cabeça, essa parte do tórax, o detalhe das asinhas já bem clássicas, a própria arma também eu achei muito legal, mas todo o contexto de corpo, né, resultado de transformação, ainda é uma figura que eu acho que poderia ter sido melhor idealizada, mas longe de considerar esse brinquedo uma figura ruim, e creio que a maioria dos fãs que gostam do filme e gostam da personagem Wheeljack vão gostar muito de ter essa figura. Eu recomendo, sim. Ele é bem pintado, ele é bem idealizado, mas em comparação às outras que eu comprei, ele foi o que eu realmente menos gostei. Mas antes de você sair aí, depois que terminar o vídeo, não esquece, tá? Se você chegou aqui pela primeira vez e não conhecia o canal Autobotio, se inscreve nesse canal caso você tenha gostado do conteúdo. Deixa acionado o sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo for lançado. Deixa o seu like caso você tenha gostado desse vídeo. Comenta, diz o que você achou da figura, gostou mais do que eu gostei? E compartilha com amigos que gostam muito de brinquedos, de uma forma geral, e em especial de Transformers. Muito obrigado para você que ficou aqui até agora, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!